Uma ótima noite para você. Nessa última quinta-feira, a Prefeitura de Pará de Minas se reuniu com representantes da Turi para alinhar e propor melhorias para o transporte coletivo municipal. Nós vamos ver o que ficou definido no encontro com a repórter Isabela Bani. É isso mesmo, a última reunião realizada com a empresa Turi aqui na Prefeitura de Pará de Minas foi ontem, na quinta-feira, e já tem novidades. Isso porque a Prefeitura já trabalha aí um plano de mobilidade aqui para o município, juntamente com a Fundação Getúlio Vargas. E quem vai falar para a gente sobre essas novidades, sobre o que ficou decidido durante a reunião, é o vice-prefeito Luiz Lima. Bom, Luiz, primeiramente, o que ficou decidido nessa reunião? O que a Turi já propôs aí, juntamente com a Prefeitura? Exatamente, nós sabemos que um dos grandes problemas que nós enfrentamos na cidade é o transporte público, que inclusive nas pesquisas aparece como a principal demanda da população. E a Prefeitura ela tem que dar um retorno e uma resposta para a população. Por isso, desde o início do ano, o nosso prefeito Inácio Franco ele convocou a empresa concessionária, que é a Turi, para que a gente pudesse fazer uma análise dos principais problemas que a empresa apresenta para ter chegado o transporte público nessa situação e também com a FGV para fazer um plano de mobilidade em Pará de Minas. A FGV, inclusive, apresentou que hoje tem cerca de 76 mil veículos na cidade de Pará de Minas e a projeção para os próximos 10 anos é que chegue a 105 mil veículos na nossa cidade. Então, a gente precisa, de fato, ter uma solução para o transporte público para que a gente melhore a questão da mobilidade na nossa cidade. Junto com a Turi, a gente já está traçando alguns planejamento de modificações de curto, médio e longo prazo para que a gente já possa começar a apresentar esses resultados para a nossa população. Então, mais uma reunião que aconteceu aqui, salvo engano, foi a quarta ou a quinta reunião com a Turi. Já foi apresentado uma série de modificações para o Departamento de Trânsito para que possa analisar junto à gestão e em breve o nosso prefeito Inácio Franco já vai trazer algumas modificações que serão apresentadas no transporte público de Pará de Minas para que a população possa ter um serviço com mais qualidade e eficiência. E nesse primeiro momento, essas modificações aí a curto prazo, elas serão feitas quando? O que está dependendo para colocar isso em prática? A gente precisa pensar em uma série de fatores para que não prejudique nas modificações de linhas, de horários, de itinerários, observando aquelas pessoas principalmente que pegam serviço, quais são os horários que as empresas colocam para que os funcionários cheguem até esse serviço e fazer uma logística muito eficiente para que não prejudique essas pessoas que dependem do transporte público. Então foi passado esse estudo de caso com algumas alterações para o Departamento de Trânsito, que tem à frente um engenheiro de trânsito que vai analisar todas essas modificações e apresentar para o nosso prefeito Inácio Franco chancelar, e já nesse primeiro semestre nós vamos ter algumas modificações em relação à concessionária de transporte público, que é a Turi, e eu tenho certeza que a gente vai começar um passo de cada vez a melhorar o transporte público na cidade de Pará de Minas, fazendo com que a população tenha mais conforto ao utilizar os ônibus aqui na cidade. E muitos usuários também, Luiz, eles questionam em relação ao valor da passagem. Isso pode ter também alguma modificação? Sem dúvida é a principal preocupação da cidade. Nós temos que considerar que a empresa que fornece o transporte público, que é de interesse público, é uma empresa privada que visa lucro. E nos últimos anos não teve reajuste tarifário e a gente observou o aumento aí da gasolina e aumento de tudo, na verdade. Então, para a gente minimizar esse impacto que chega até a população através da tarifa, nós temos que estudar e discutir junto à Câmara Municipal e à população qual que vai ser a forma que a Prefeitura vai apresentar uma proposta para melhorar esse serviço. Na maioria das cidades existe o subsídio, inclusive na cidade de Itaúna, na cidade de Vinópolis. Na maioria das cidades tem, porque hoje as empresas de transporte público já não conseguem atender a todas as linhas e itinerários somente com recurso próprio. Isso é um fato, Então a gente tem que analisar de fato essa questão para verificar aquilo que pode ser feito e não colocar essa despesa somente para a população para arcar com esse prejuízo. Então a Prefeitura tem essa possibilidade de fazer um subsídio, observando alguns critérios para que a empresa preste um serviço de qualidade e, se não for prestado, aí não tem o subsídio. Isso precisa ser discutido com a Câmara Municipal, os vereadores e também toda a comunidade. E é importante, quando acontecer essa discussão, a comunidade também participar. Exatamente, a população precisa participar para saber quais são os desafios, qual que é a realidade e juntos a gente encontrar uma solução para isso. Porque sem um transporte público de qualidade, muito em breve, uma projeção de 10 anos, nós vamos ter um caos no trânsito em Pará de Minas. Porque se hoje tem 76 mil veículos rodando na cidade, daqui a pouco nós vamos ter 105 mil veículos rodando na cidade e as ruas continuam sendo as mesmas. Então, sem dúvida nenhuma, vai gerar um caos e a gente precisa já antever
isso e fazer um planejamento para que a gente tenha em Pará de Minas um transporte público de qualidade e que a população volte a utilizar esse transporte para que a nossa mobilidade ela melhore. Muito obrigada pela entrevista. Então, olha, a gente segue aí acompanhando todas as novidades e a gente vai trazer aqui no Jornal Integração para te informar. Voltamos ao estúdio.